Você já imaginou sair do seu país sem dinheiro, sem saber o idioma e sem nenhuma certeza de que vai conseguir sobreviver? Essa é a história de Ana Paula, uma mulher brasileira comum que chegou sozinha nos Estados Unidos completamente ilegal. Dormia num colchão no chão, chorava escondida e viveu dias que pareciam um pesadelo sem fim. Mas foi nessa escuridão que ela encontrou sua força. Começou limpando casas, sendo explorada, humilhada, até que uma oportunidade improvável apareceu: cuidar dos filhos de uma família milionária em Boston. O que ninguém esperava é que aquela mulher quebrada por dentro ia mudar completamente a própria vida e ainda transformar a vida de outras brasileiras que também buscavam um recomeço. Você vai conhecer agora uma história de coragem, superação e transformação. Fica até o fim, porque essa virada vai te surpreender. Ana Paula nasceu e cresceu em Recife, no Nordeste do Brasil. Filha do meio em uma família simples, ela sempre foi vista como a forte, a que aguentava tudo calada. Desde cedo, aprendeu a trabalhar. Ajudava a mãe com costura, vendia doces na escola, fazia de tudo para aliviar as contas de casa. Mas, mesmo com tanto esforço, a vida parecia não dar trégua. Aos 25 anos, casou-se com um homem que prometeu o mundo, mas só trouxe frustração. Foram anos de um relacionamento abusivo, cheio de gritos, traições e dívidas. Quando finalmente teve coragem de se separar, Ana se viu com pouco mais do que um colchão velho, 2 malas de roupa e uma pilha de boletos atrasados. Ela tentou recomeçar. Fez faxinas, vendeu cosméticos, até tentou ser babá em um bairro nobre de Recife. Mas o salário mal dava para pagar aluguel e a violência nas ruas só aumentava. Com mais de 30 anos, sem filhos, sem apoio familiar e com o nome sujo na praça, Ana começou a pensar naquilo que até então parecia impossível: ir embora do Brasil. Foi numa conversa com uma conhecida do salão de beleza que ouviu pela primeira vez sobre o tal caminho da faxina na América. Ana, é difícil, mas lá você ganha em dólar. Se aguentar o tranco, muda de vida. Essa frase ficou ecoando na cabeça dela por semanas. Ana passou noites em claro pesquisando no celular velho, vendo vídeos, lendo fóruns. Descobriu que algumas mulheres entravam nos Estados Unidos como turistas e ficavam por lá, mesmo com o visto vencido. Era arriscado, muito arriscado. Mas, para quem já estava no fundo do poço, o medo começava a perder força. A decisão de sair do Brasil não foi tomada da noite para o dia. Foram meses de angústia, de noites mal dormidas, de medo real. Ana sabia que não era uma viagem de férias. Era uma fuga, um salto no escuro. Ela não estava indo em busca de luxo. Estava fugindo da miséria emocional, do abandono, da sensação de estar invisível em seu próprio país. Ela vendeu o pouco que tinha, pegou um empréstimo com um agiota local e comprou uma passagem só de ida para Boston. Não falava inglês, nunca tinha andado de avião e nunca sequer tinha saído de Pernambuco. Antes de embarcar, tentou manter a aparência de calma. Só contou para 2 pessoas próximas. Não queria alarde nem perguntas. Comprou uma passagem barata, com conexão, e embarcou com uma mochila, uma mala de rodinhas e uma quantidade contada de reais convertidos em dólares. O equivalente a pouco mais de $800. Dinheiro que não dava nem para um aluguel em Boston. No avião, sentiu o mundo desabar. Não conseguia dormir, o coração acelerado, a mente cheia de cenários catastróficos. E se me deportarem? E se não me deixarem entrar? E se nada der certo? Mas foi. Aterrissou em Boston com o coração na garganta. Ao passar pela imigração, suava frio. Tinha ensaiado frases em inglês como "I'm visiting a friend" e "I will stay for 2 weeks". Ninguém fez mais do que checar o passaporte e carimbar. Quando atravessou aquela porta automática do aeroporto, sentiu as pernas bambas. Era dezembro.
O vento gelado cortava o rosto como faca. Ela nunca tinha sentido frio daquele jeito. Procurou um táxi, mostrou o endereço no celular e foi levada até um sobrado velho nos arredores de Everett, um bairro popular da região metropolitana de Boston. Lá morava Luciana, uma brasileira que a acolheu por uns dias em troca de $100 e a promessa de ajudar nas faxinas. O quarto era minúsculo. Havia um beliche, um colchão no chão e 4 mulheres dividindo o mesmo espaço. O banheiro era compartilhado com mais 6 pessoas no corredor. As janelas viviam embaçadas e o aquecedor mal dava conta. Ana chorou naquela primeira noite. Deitada no chão, coberta até o pescoço, pensava: será que eu fiz a maior burrada da minha vida? No dia seguinte, sem tempo para lamentar, já estava em pé às 5 da manhã. Saiu com Luciana para limpar casas, a maioria nos subúrbios de classe média. Trabalhou em silêncio, suando sob o casaco grosso, esfregando banheiros gelados, organizando brinquedos de crianças que nunca veria. Ganhou $80 em espécie naquele dia. Era pouco, mas era real. Nas semanas seguintes, Ana entrou no ritmo das imigrantes. Acordar cedo, pegar trem, faxina o dia todo, comida rápida, voltar para casa, tarde, repetir. Mas mesmo cansada, ela observava tudo. Aprendia os caminhos, ouvia as conversas em inglês nas casas, começava a entender palavras. E no fundo, tinha uma certeza que a movia. Eu não vim até aqui para voltar derrotada. Ela não sabia como, nem quando, mas prometeu a si mesma: eu vou sair dessa vida, e vou sair pela porta da frente. Ana mal teve tempo de entender onde estava. A rotina engoliu sua vida. Ela acordava antes do sol nascer e só voltava quando já era noite. Em menos de 2 meses havia trabalhado em mais de 30 casas diferentes. Algumas limpas e silenciosas, outras imundas, com moradores grosseiros e sem um pingo de respeito. Havia dias em que sequer recebia o combinado, patrões que esqueciam de deixar o pagamento, outros que diminuíam o valor sem explicação. Como não tinha documentos, ela não podia reclamar, não podia bater boca, não podia ameaçar processar. O medo da deportação era uma sombra constante, uma presença silenciosa que acompanhava cada respiração. E pior, Ana não falava quase nada de inglês. Entendia algumas palavras soltas, mas não sabia se comunicar. Dependia das colegas para traduzir instruções ou dar respostas básicas. Em Boston, onde muitos falam espanhol, ela tentava entender os portunhóis misturados, mas ainda assim sentia-se isolada, como se vivesse dentro de um aquário, vendo tudo sem poder tocar. Os poucos momentos de descanso aconteciam aos domingos, mas eram quase sempre tomados por mais faxinas extras, já que cada dólar contava. As refeições, quando havia tempo, eram feitas às pressas. Arroz requentado, ovo cozido, miojo. À noite, no colchão no chão, ela sentia o corpo moído e a alma mais ainda. O frio era outro inimigo. Ana nunca tinha vivido temperaturas abaixo de 10 graus. Em Boston, janeiro beirava os 10. O casaco usado que comprou num brechó não segurava o vento. Ela passou noites tremendo debaixo das cobertas, com as mãos geladas e o nariz vermelho. Mas o pior era o silêncio. Ana se sentia invisível. Ninguém perguntava como ela estava. Ninguém queria ouvir sua história. Ela era só mais uma brasileira com cara cansada, andando de metrô com produtos de limpeza nas mãos. Às vezes, se olhava no espelho do banheiro de uma das casas luxuosas onde limpava, vendo o próprio reflexo diante de pias de mármore e banheiras que pareciam de novela, pensava: será que um dia eu vou sair desse lugar como dona e não como funcionária? Mesmo entre outras brasileiras, a competição era forte.
Umas tentavam puxar o tapete das outras, oferecendo serviços mais baratos, roubando clientes. Havia fofoca, inveja e muita desconfiança. Ana falava pouco, observava muito. Guardava as dores para si, anotava mentalmente cada lição, cada nome, cada caminho, e todas as noites fazia uma oração. Não pedia riqueza, não pedia luxo, só pedia uma chance, uma única chance de provar que, mesmo vivendo nas sombras, ela ainda era alguém. Alguém com dignidade, alguém que merecia ser vista. Ana estava no fundo do poço e, mesmo assim, ainda olhava para cima. Foi numa manhã fria de março que a vida de Ana começou aos poucos a mudar de cor. Ela estava voltando de mais uma faxina quando recebeu uma mensagem de voz da Márcia, uma das poucas brasileiras que a tratava com respeito e gentileza. Márcia era mais velha, já morava nos Estados Unidos havia mais de 10 anos e trabalhava como diarista fixa para uma família rica em Cambridge. Elas se conheciam de um grupo de WhatsApp de faxineiras, mas nunca tinham trabalhado juntas. Na mensagem, Márcia dizia: Ana, você está disponível hoje à tarde? A babá da família aqui faltou e eles estão desesperados. É só por hoje? Quer tentar? Ana hesitou. Nunca tinha sido babá de crianças americanas. Mal falava inglês. E se fosse uma armadilha? E se desse errado? Mas no fundo, algo sussurrou. Vai pegou o trem tremendo de medo, com o uniforme ainda sujo da faxina da manhã. Chegou ao endereço e se assustou. Era uma mansão de 3 andares, fachada branca, jardim impecável, cercada por casas igualmente luxuosas. Quando bateu na porta, foi recebida por uma mulher elegante, de fala rápida, carregando um bebê nos braços e uma bolsa de trabalho no ombro. You're Anna? Great, come in. The kids are in the playroom. I have a meeting in 20 minutes. Ana mal entendeu. Só sorriu e entrou, o coração disparado. 2 crianças, um menino de 5 e uma menina de 3, a encararam com curiosidade. Ela se abaixou, fez uma careta e os 2 riram. Ali começou tudo. Ela não sabia dizer os nomes dos brinquedos em inglês, mas brincou como sabia, com carinho, paciência e aquele jeitinho brasileiro de inventar histórias e rir de si mesma. Em poucas horas conquistou os pequenos, e sem saber também a mãe, que assistia parte da interação pelas câmeras de segurança da casa. Quando a mulher voltou, disse: They loved you. Can you come back tomorrow? E Ana voltou, no dia seguinte, e no outro, e depois foi ficando. Até que, algumas semanas depois, veio a proposta. Would you consider living here as a living nanny? Morando na casa, ela teria um quarto só dela, comida incluída e um pequeno salário semanal. O trabalho seria intenso, cuidar das crianças em tempo integral, manter os quartos em ordem, ajudar com a rotina escolar. Mas era estabilidade, era segurança, era dignidade. Ana aceitou. Nos primeiros dias, ainda se sentia deslocada. Observava tudo com cuidado. Mas aos poucos foi aprendendo as rotinas, pegando confiança e, o mais importante, se sentindo parte de algo. À noite, sozinha no pequeno quarto do porão, Ana chorava. Mas agora, chorava de alívio. Pela primeira vez, desde que chegou nos Estados Unidos, ela se sentia protegida, valorizada, vista, e aquele era apenas o primeiro passo da maior transformação da sua vida. O começo foi difícil. Ana ainda se sentia perdida em meio às palavras que não conseguia entender, mas com o tempo a rotina foi se tornando mais familiar. Ela sabia que não poderia ficar mais um dia sem aprender o idioma. Precisava. Para se sentir parte, para entender o que as pessoas diziam, para conquistar sua independência. A família em que ela trabalhava não era apenas rica, mas também atenciosa. Eles notaram o esforço de Ana e a incentivaram a fazer aulas de inglês. No início, Ana ficava constrangida, sentia-se tímida,
Não queria parecer inculta, mas a cada lição, o mundo ao seu redor foi se abrindo. As palavras começaram a se encaixar. A música do idioma a envolvia, e pouco a pouco ela começou a entender o que antes parecia um código impossível. Nas primeiras semanas, as crianças eram seu melhor professor. Elas falavam devagar, repetiam as palavras com paciência, e muitas vezes Ana conseguia entender o que elas queriam mesmo sem saber todos os termos. Ao brincar com elas, aprendeu novos vocabulários. Toy para brinquedo, food para comida, bath para banho. Coisas simples, mas que faziam uma diferença enorme. Além das aulas, Ana passou a assistir a filmes em inglês. Usava legendas e fazia anotações. Era um esforço diário. Ela se sentava à noite, cansada, no seu pequeno quarto e escrevia palavras novas em um caderno velho. Mesmo com o corpo exausto, não podia parar. O sonho de conquistar uma vida melhor era mais forte do que qualquer dificuldade. Aos poucos, Ana foi ganhando confiança não só no idioma, mas também em sua função como babá. Ela passou a ser mais do que alguém que só tomava conta das crianças. Ela era uma amiga, uma segunda mãe, alguém em quem os pais confiavam completamente. O casal começou a delegar mais responsabilidades a ela. Ana organizava os horários dos filhos, ajudava a preparar as refeições e até acompanhava as crianças nas atividades extracurriculares. O salário também aumentou, e com isso, Ana conseguiu alugar um pequeno apartamento para si mesma. Era simples, mas era dela. Ela já não precisava mais dormir no quartinho apertado no porão da mansão. O orgulho de pagar suas próprias contas, de ter seu próprio espaço, a fazia sorrir todos os dias. Mas o grande marco de sua transformação aconteceu quando ela passou a ser chamada para ajudar outras famílias. A primeira recomendação veio da própria dona da casa em que trabalhava. Ela tinha uma amiga, uma colega de trabalho, que também precisava de uma babá de confiança. A dona da casa fez questão de ligar e falar sobre Ana com entusiasmo. Ela é incrível. Você pode confiar de olhos fechados. Ela vai cuidar dos seus filhos como se fossem dela. Isso foi a prova de que Ana tinha se tornado mais do que uma simples empregada. Ela se tornou uma referência, uma profissional respeitada e admirada, não apenas por sua competência, mas por seu caráter, sua dedicação. E assim, Ana foi galgando novos degraus. Não era mais a mulher perdida, sem rumo, trabalhando exaustivamente para sobreviver. Agora, ela estava construída sobre algo sólido, a confiança de outras pessoas e, acima de tudo, a confiança em si mesma. Agora, quando ela olhava para o espelho, via uma mulher forte, uma mulher que soubera, mesmo nas condições mais difíceis, transformar sua realidade. E essa transformação estava apenas começando. Hoje, Ana olha para trás e não consegue acreditar em quanto sua vida mudou. Quando chegou a Boston, tudo o que ela queria era sobreviver. Mal sabia ela que o futuro guardava algo muito mais grandioso do que poderia imaginar. Ao longo dos anos, Ana foi conquistando a confiança de mais e mais famílias. Sua reputação de babá dedicada, carinhosa e, principalmente, de pessoa confiável, se espalhou entre a comunidade brasileira e americana. Ela não apenas cuidava das crianças, mas se tornava amiga das famílias. Alguém em quem podiam confiar para cuidar não só dos filhos, mas também da casa, das rotinas e, muitas vezes, dos corações. Ela já não era mais uma imigrante invisível. Ela era uma mulher respeitada, com um futuro sólido e uma vida própria. Comprou seu primeiro carro, um veículo usado, mas que lhe dava a liberdade de ir e vir como queria. Alugou um apartamento confortável, onde pôde viver com mais privacidade e finalmente dormir tranquila, sem a sensação de estar sempre em um limbo. Mas o mais importante, ela passou a ter tempo para seus sonhos.
Ana, que nunca imaginou que seria capaz de estudar novamente, começou a fazer cursos online, aprendeu mais sobre educação infantil e até se matriculou em uma faculdade comunitária para concluir o ensino médio e, quem sabe, um dia fazer faculdade de pedagogia. Sua história, de uma mulher que chegou sem nada e se tornou uma referência, não ficou apenas dentro de suas próprias conquistas. Ela começou a inspirar outras brasileiras que viam nela um exemplo de superação e força. Muitas imigrantes que, assim como ela, tentavam sobreviver com trabalhos informais, procuravam seus conselhos e se espelhavam em sua trajetória. Ana sabia que tinha sido uma das poucas que teve essa chance. Ela sabia também que sua história poderia servir para mostrar que, não importa de onde você vem, o que você faz ou os obstáculos que enfrenta, com trabalho árduo, dedicação e coragem, é possível mudar o rumo da sua vida. Ela também sabia que a jornada de muitas imigrantes ainda estava apenas começando e que, assim como ela foi ajudada, agora tinha o poder de ajudar outras. Ana começou a criar uma rede de apoio para mulheres imigrantes, dando dicas sobre como lidar com as dificuldades de ser ilegal, como aprender inglês e, principalmente, como se reerguer nas adversidades. Hoje, Ana é dona de uma pequena empresa, de babás e serviços de limpeza. Ela contrata imigrantes que, assim como ela, não tinham papéis e lutavam para construir um futuro melhor. Ela os ensina a valorizar seu trabalho e a acreditar em si mesmas, assim como um dia ela aprendeu a fazer. Ao olhar para o espelho, Ana sorri. Não é mais a mulher que tem medo de ser deportada ou que sente vergonha de ser imigrante. Ela é uma mulher de sucesso, uma mulher que com coragem transformou sua vida e a vida de outras pessoas. E o melhor de tudo, ela não fez isso sozinha. E aí, o que você achou da história da Ana? Incrível, não é? Uma verdadeira jornada de superação. Se você se inspirou com essa história, ou conhece alguém que também pode se identificar com as dificuldades e vitórias da Ana, não deixe de compartilhar este vídeo. Vamos espalhar essa mensagem de esperança e força para mais pessoas. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhuma história de brasileiros que, assim como a Ana, estão transformando suas vidas nos Estados Unidos. Deixe um like se você gostou dessa história e compartilhe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você achou e qual história de superação você quer ver por aqui. Até o próximo vídeo e lembre-se, nunca desista dos seus sonhos, mesmo quando tudo parece impossível.